Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Azar. Seminários psicanalíticos José Marcos de Castro Matos. Estamos trabalhando o texto, trabalho de texto, significante e sua função. Está no meu livro intitulado Lacan para Analistas, editora Apres, 2024, 583 páginas, à venda na Amazon. Bem, vamos lá então, é trabalho de texto, atenção para isso, é importante marcar. Não se trata, não se trata de uma aula universitária, onde eu estaria aqui ensinando alguma coisa pronta, Um trabalho coletivo aqui, de texto, um trabalho coletivo, Vamos lá, então, página 42. Deixa-me ver. Vou retomar do final da página 41. Último parágrafo da página 41, eu escrevo o seguinte: isto posto, atentemos para o seguinte. A leitura que Lacan realiza da escrita freudiana fundamenta-se in totum no conceito psicanalítico de significante. In totum, em sua totalidade. Fundamenta-se no conceito analítico de significante. Visto que será esse conceito que lhe permitirá obter legitimidade epistemoclínica para a descoberta do inconsciente. Ouçam, permitirá Lacan obter legitimidade, validade epistemoclínica discursiva para a descoberta do inconsciente, unbewusst por Freud, validando-a como tal, essa descoberta, no campo discursivo geral, subjetividades, sociedades e culturas. Nos seguintes termos, cito Lacan. Então, eu diria que, até certo ponto, pus de pé o que diz Freud. Se falei de retorno a Freud, foi para convencê-los do quanto ele, Freud, é capenga. Me parece que a ideia de significante, de alguma forma, esclarece como isso, a descoberta freudiana do inconsciente ou inconsciente, funciona. Portanto, comentário meu, não a ideia de significante ou o conceito de significante esclarece o funcionamento, a operatividade, não da descoberta suposta, descoberta freudiana do inconsciente, porque, na verdade, como já lhes ensinei, Freud é que é descoberto pela experiência inaugurada. Há um livro intitulado Lacan para Analistas, no qual há um texto intitulado Freud, analisando selvagem. Isso está colocado nesse texto. Então, essa citação do Lacan é importante, Até certo ponto, pus de pé, deu sustentabilidade lógica, estrutural, para o que diz Freud. Isso é importante, essa observação do Lacan. Pôs de pé. Portanto, o que Freud havia dito, escrito no caso, não estava de pé, não possuía autoridade discursiva para manter-se em pé. Lacan, pela lógica do significante, coloca de pé a escrita de Freud. Fornece a ela, portanto,
a devida autorização discursiva. Eu continuo, página 42. Entretanto, a ideia de significante, o conceito de significante, não apenas explica o modus operandi do descobrimento freudiano, mas também lhe fornece sua própria racionalidade. Ou melhor, sua racionalidade própria. Dois pontos. De fato, o ineditismo do inconsciente analítico exige, como tal, o ineditismo de seu suporte epistemoclínico, conceitual, discursivo. E Lacan passará as 3 últimas décadas de vida vindo a público para convencê-lo, ao público, vindo a público, hein? Portanto, em praça pública, vindo a público para convencê-lo de que, afinal, o lacanismo não estava capturado em um círculo vicioso, segundo o qual a ideia de significante, segundo esse círculo vicioso, não, a ideia de significante consistiria no mantra. O significante é o representante do sujeito para outro significante, que, por sua vez, é o representante do sujeito para outro significante, que, por sua vez, etc. Comentário desse parágrafo que me parece importante também. A ideia de significante, o conceito de significante, não apenas explica o modus operandi, a operatividade do descobrimento freudiano do inconsciente, mas também, isso é importante, explica o funcionamento, mas também fornece sua própria racionalidade, melhor, sua racionalidade própria, a do inconsciente. Agora, atenção, agora que é importante, de fato, isso Freud talvez não tenha percebido isso. O ineditismo do inconsciente, o ineditismo, portanto, do dispositivo analítico, da análise, exige, como tal, esse ineditismo, o ineditismo de seu suporte conceitual, discursivo. Atenção, significa dizer, não havia, até Freud, conceitos apropriados para dar sustentabilidade teórica, conceitual. Portanto, faltava, né, um suporte epistemoclínico, conceitual, discursivo, para poder fornecer a legitimidade, a autoridade, a validade de outro elemento inédito, o inconsciente freudiano, o inconsciente analítico. Claro que o termo inconsciente ele existia antes de Freud, evidentemente que sim. Mas, entendam, o inconsciente antes de Freud, ele é o que é antes de Freud. Não tem nada a ver com o inconsciente freudiano. Significa dizer, não se trata, antes de Freud, de um inconsciente analítico, operativo, da subjetividade, de maneira, não essa operatividade, né? De maneira a ordenar esta subjetividade na estrutura própria a ela. Que estrutura é própria à subjetividade? O próprio inconsciente. Está claro isso para vocês ou está muito complicado? São passos iniciais importantes sobre o significante. Atenção.
para que vocês não confundam significante com significado, com representação. São passos iniciais importantes, fundamentais. Então, avançamos. Claro que o público denunciatório do círculo vicioso, esse círculo vicioso, não, o significante representa um sujeito para outro significante. Então, claro que o público denunciatório do círculo vicioso não estava preparado para ouvir o suposto mantra, a presença do automatismo de repetição. L'automatisme de répétition, os termos de Lacan, Wiederholungswahn, os termos de Freud, incapacitando-se, portanto, esse público que denunciava o círculo vicioso, para testemunhar a dimensão do novo. Atenção, a dimensão do novo, nos seguintes termos. A repetição, cito Lacan, a repetição demanda o novo. Ela se volta para o lúdico que faz desse novo sua dimensão. Belíssima expressão, hein? Está em Lacan, que e Automaton, seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, 1964. Sessão de 12 de fevereiro de 1964, edição brasileira, 1998, página 62. A citação anterior, então eu diria que até certo ponto, por Hipócrates, Freud, se farei de retorno a Freud, para convencê-los o quanto ele, Freud, é capenga, me parece que a ideia de significante de alguma forma esclarece como isso funciona. Eu não disse onde está essa citação. Está em Lacan, abertura da sessão clínica de Vincennes, 5 de janeiro de 1977. Revista Opção Lacaniana, 30 de abril de 2001, página 7. Então, essa citação do Lacan é importantíssima também, não? Ronald Waxman, bem-vindo. Livro Lacan para analistas, Waxman, página 42, penúltimo parágrafo. Então, Lacan, a repetição demanda um novo. Olha que interessante. A repetição demanda o novo. Isso é analítico. Não, isso é o avesso do que, via de regra, o discurso filosófico do senso comum entende por repetição, como repetição do mesmo. Lacan diz, analiticamente, não. A repetição, considerando-se a descoberta freudiana do inconsciente, a repetição demanda um novo. E mais, ela se volta não para o lúcido, ela se volta para o lúdico, para o inventivo, que faz desse novo sua dimensão. O lúdico é a dimensão do novo. Atenção para isso. O lúdico, o artístico, o criativo, o poético, ele faz do novo sua dimensão, seu próprio, seu ethos. Agora, fundamental, esse novo presente no lúdico, no artístico, no poético, no criativo. Atenção, esse novo está estruturalmente articulado à repetição. Isso apenas a psicanálise desvela, essa articulação estrutural do lúdico com o novo e o novo com a repetição. Eu diria, caros amigos, que isto é quase mágico, essa colocação do Lacan.
magnífica, extraordinária, né? Analiticamente extraordinária significa dizer, considerando-se a existência do inconsciente ao campo da representação. Vamos entender melhor. Avancemos. Evidentemente que, eu continuo no meu texto, evidentemente que, já não mais para o público em geral, mas para o lacaniano, o novo demandado pela repetição do significante é o gozo. O novo, magnífico, hein? O novo demandado pela repetição do significante, evidente. A repetição do significante, eu já lhes ensinei, é a repetição de S1 e S2. É a repetição de S1 e S3. É a repetição de S1 e S4. É a repetição de S1 e SN, etc. Então, o novo demandado pela repetição dos significantes é o gozo, a saber, não aquele o gozo referido ao vocábulo dicionarístico, la jouissance, em francês. Significa o gozo, né? Mas sim o encapsulado na equivocação psicanalítica, la jouissance, la jouissance, gozo no dicionário francês, la jouissance, gozo do desio significante. Isso é Lacan. Essa pontuação, não, esse neologismo que Lacan cria, la jouissance é um neologismo, é uma pontuação analítica de Lacan sobre o gozo enquanto meramente algo dicionaresco. É uma interpretação do Lacan importantíssima para nós. Portanto, o novo demandado pela repetição é o gozo, mas que gozo? Não o gozo, entendam, no sentido representacional, mas o gozo no sentido analítico, la jouissance. O que é que significa jouissance? Gozo do, desde o significante, desde a repetição do significante. S1 incidente em S2, S1 incidente em S3, S1 incidente em S4, etc. Está claro até agora? Não. Eu estou indo devagar, com calma, sem pressa, passo a passo. Para que vocês possam acompanhar não, esses passos iniciais do Lacan sobre os significantes e entender, finalmente, o que é que está em jogo na clínica psicanalítica. A repetição, portanto, nós lidamos com ela o tempo todo na clínica analítica. Comentários? O que é que não está claro? Vamos conversar, Viviane, a Waxman, a Andréia, quem mais? Página 43. E deve-se acrescentar: se o novo, demandado pela repetição, é o gozo do desde o significante, essa demanda é o direcionamento para o lúdico, enquanto sua dimensão é do gozo, ou seja, será na dimensão do lúdico, do inventivo, do criativo, do novo, do poético, logo na dimensão
é outra pontuação do Lacan, na dimensão, na mansão, na morada do dito, ou do dizer. Então, logo na dimensão, eu traduzo como no campo discursivo do jogar, logo na dimensão, no campo discursivo do jogar, do brincar, do ludicar, do criar, e a repetição do significante. Isso é análise, hein? Atenção, abram os ouvidos de vocês. Que a repetição do significante permitirá, enfim, ao sujeito ou ao analisando, a obtenção de um novo gozo. Ou, se tudo der certo, será errado, se tudo der certo, de um gozo novo. Na análise, na conclusão da análise. Um gozo novo. Como efeito, atenção, como efeito desse trabalho da repetição em análise. Dessa repetição que demanda o novo. Comentários, por favor, comentários. Há muita coisa aqui. Ô Zé, eu queria entender isso que você está colocando, quando eu fazendo a equivocação psicanalítica, né? E aí algo vem de novo como um gozo. Mas onde é que o desejo entra aí? Porque é demandante, há um contínuo demandante numa equivocação, e uma coisa de nova acontece. Aí você está colocando o lúdico. Eu queria entender assim, o lúdico em que sentido? De uma troca de palavras? Uma criação qualquer. Então, nessa criação desejo está aí? Sim, está. Só que, por enquanto, não estamos... Ele vai entrar, evidente. Temos que entenda, não, tudo começa com a demanda. Isso é importante. Nós estamos aqui seguindo passo a passo, desde o início, não? Desde o primado, né, da demanda, para podermos tematizar clinicamente a questão do desejo. Ele está aqui, né, mas ele não está tematizado ainda. Será? Mas ele está imerso nisso daqui. Novamente, aquela definição clássica do Lacan fornece do desejo. Não? O desejo é a demanda. Estamos nela no momento. O desejo é a demanda menos a satisfação da necessidade implícita na demanda. Se tiramos a necessidade de satisfação implícita na demanda, o que emerge, ressalta o desejo. Agora, vamos lá, vamos com calma. Ele está aqui, nesse novo. Sem dúvida alguma. Mas, por enquanto, estamos trabalhando demanda, gozo e o novo. Enquanto um gozo novo. Vamos ver com calma como que o desejo ele vai aparecer, comparecer. Porque, por enquanto, Waxman, a sua pergunta é muito pertinente. Por enquanto, estamos trabalhando o par significante. S1, incidente em S2, a verdade dessa incidência é o sujeito. Não estamos trabalhando ainda, nesse momento do texto, o objeto A. A falta como objeto, enquanto causa do desejo. Ok, Waxman? Se você conseguir esperar um pouquinho, né, para abrirmos a sua questão melhor, tá bom? Certo. Ok. Então, avançamos. Página 43. Seja como for, a racionalidade própria e inédita do inconsciente. Agora vai entrar a definição do significante.
Seja como for, a racionalidade própria, eu continuo escrevendo, a racionalidade própria, inédita do inconsciente, é sustentada de fio a pavio pela ideia de significante, nos seguintes termos: a racionalidade, portanto, a legitimidade, a autoridade, a descoberta freudiana do inconsciente, um campo discursivo, é sustentada de fio a pavio pela ideia de significante, expressão do Lacan, pelo conceito de significante. Nos seguintes termos, eu forneço aqui o original em francês, em seguida a tradução. Vou direto para a tradução. Lacan diz: nossa definição do significante, portanto, nosso conceito do significante, não existe outra definição, é, 2 pontos. Um significante é o que representa o sujeito para um outro significante. Esse significante, que representa o sujeito para um outro significante, será, portanto, o significante para o qual todos os outros significantes representam o sujeito. Quer dizer que, na falta desse significante, todos os outros significantes não representam nada, pois que nada não é representado senão para algo. Isso está em Lacan, Subversão do Sujeito, o texto do Lacan, Subversão do Sujeito, e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Texto de 1960, está publicado em Escritos, 1966, edição brasileira, 1998, página 833, com correções na tradução, que eu fiz, as correções. Eu continuo no meu texto comentando, não, agora, essa definição de significante fornecida pelo Lacan. Pois bem, apresentado por Lacan nesses termos, o conceito de significante pode nos levar a crer que não haveria nele nenhum ineditismo que correspondesse ao caráter também inédito da descoberta freudiana do inconsciente, Unbewusst, nos termos de Freud, e que, pois, esse conceito não seria capaz de fornecer nem sustentabilidade epistemoclínica à plataforma psicanalítica, nem legitimidade racional no campo discursivo geral, subjetividades, sociedades e culturas. Por que poderíamos incorrer nesse equívoco? Que equívoco, não? Que essa definição não forneceria nenhum ineditismo, né? Para o conceito de significante. Vamos ver. Página 44. Eliane, você pode continuar a ler, por favor? Eu continuo comentando? Posso. Obrigado. Por que poderíamos incorrer nesse equívoco? Porque Lacan afirma que o significante é aquilo que representa, e que os significantes representam o sujeito, acrescentando no final que nada não é representado senão para algo. Continue. Qual seria, então, o possível equívoco? Surpreendentemente, o equívoco exemplar é aquele cometido por ninguém menos do que Jean Laplanche, 1924 a 2012, o qual fora analisando de Lacan por 10 anos e um de seus mais eminentes alunos. O autor dos cultuados Hölderlin e a Questão do Pai, 1961, Vocabulário da Psicanálise, 1967, estabelece com seu analista e mestre ordem de razões separadas, por favor,
um decisivo debate sobre a tradução do termo... Eita, aí... Vorstellungs representantes. Isso. Cujo resultado força-nos a melancólica constatação de que Laplanche absolutamente não entendeu o alcance epistemoclínico do conceito de significante e que, pois não soube ler com rigor necessário o ineditismo do inconsciente sobre a pena de Freud. Só um minuto, Eliane. Por favor. Não? Importante, não? Eu começo aqui no texto agora a desdobrar, abrir, né, o equívoco, né? Que equívoco? De ler o significante como representação. É o equívoco que Jean Laplanche irá cometer. Eu começo agora a mostrar, e há um outro texto no meu livro intitulado Lacan e o mal-entendido de Laplanche, que fala exatamente sobre esse equívoco. Leiam que vale a pena. Continue, Eliane, por favor. De fato, o que fez o aturdito Laplanche? Ele traduz essa palavra aí Vorstellungs representantes por representante de representação, esclarecendo em seguida que se trata de representante no domínio da representação, ou representante representativo, ou representante representação. Entre aspas, entre parênteses, os grifos são de Laplanche, com um corolário inevitável contra Lacan. Freud jamais expressou a ideia de que a representação Vorstellung possa ter ela mesma um delegado, um representante. Compreendem a objeção que Laplanche faz a Lacan? Uhum. Percebam como ele traduz. É um debate fundamental entre Lacan e Laplanche. Esse debate é decisivo, hein? Para que possamos entender. Esse debate não está aqui à toa, nesse texto sobre a função do significante. Esse debate Lacan-Laplanche é decisivo, né, para que possamos entender o que é a psicanálise. Atenção. Como que o Laplanche, então, traduz esse termo freudiano, Vorstellungs representantes? Ele traduz Vorstellungs representantes por, ouçam, prestem atenção, representante de representação, esclarecendo em seguida que se trata de representante no domínio da representação, ou representante representativo, ou representante representação. Com o corolário, a conclusão inevitável contra Lacan. Laplanche falando, Freud jamais expressou a ideia de que a representação, Vorstellung, possa ter ela mesma um delegado, um representante. Atenção para isso. Eliane, por favor. Ele coloca a representação como primazia, né, como significante. E Lacan vai justamente falar que é o oposto, né? A primazia é o significante, né? O representante, né? Exatamente. Vamos ver como isso dá, né? Por favor, Eliane, siga. Aí está, brutalmente, o equívoco letal de Laplanche vis-à-vis Freud. Sua tradução de situa o inconsciente no velho... Sua tradução de Vorstellungs representantes... Situa o inconsciente no velho e confortável campo da representação. No domínio da representação, diz ele com propriedade alertiva. Só um minutinho, por favor, gente, só um minutinho, eu tenho que atender um telefonema importante. Oi.
Sérgio, como é que está a sua recuperação aí? Tá, aos pouquinhos, né? É uma coisa meio delicada, né? Uma hemorroide. Uhum. Mas tá aos pouquinhos. Eita, cirurgia delicada, danada. É horrível. Uhum. Tá aos pouquinhos, né? Cada dia um dia. Uhum. Dando para recuperar É. bem devagar. Vamos lá, Eliane, desculpem a interrupção. Vamos lá, Eliane, continuando. Vamos lá. Eu vou recomeçar o parágrafo, então, tá? Ok. Aí está, brutalmente, o equívoco letal de Laplanche vis-à-vis Freud. Sua tradução de Forçar os representantes situa o inconsciente no velho e confortável campo da representação, no domínio da representação, diz ele com propriedade alertiva, de maneira que o ineditismo da descoberta freudiana fosse imediatamente recuperado por um campo de significação, sentido vetorial e de significância, valor ético da significação já estabelecido, e, pois, de antemão estruturado, ordenado, agenciado e operativo, tudo transcorrendo de maneira a impedir ferreamente sua subversão. impedir ferreamente a subversão do campo de representação. Uhum. Isso é Laplanche. Isso é Jean Laplanche, imaginem. Ou seja, o inconsciente torna-se consciente, né? E uma completude aí, né? E aí Porém, há uma, nessa tradução que o Laplanche faz de forçar os representantes, aí uma repetição não do novo, mas do mesmo. Vamos ver como que Lacan traduz. Atenção. Lacan irá introduzir o novo. Que novo? Novo, não por um arbítrio dele, não. O novo, o ineditismo da descoberta freudiana do inconsciente. Esse é o ponto. Avancemos. porém, para preservar o estatuto próprio e inédito da plataforma epistemoclínica instituída por Freud, portanto, para permitir que transcorram suas consequências clínicas, Lacan toma a palavra em público e traduz Forçar os representantes. por representante da representação, demarcando com rigor lógico e topológico exemplares nada menos do que a posição do recalcamento, Verdranco. enquanto instituinte do inconsciente, Unbewusst. a saber, nas luminosas palavras de Lacan, ele, recalcamento, cai sobre algo que é da ordem da representação, que ele, Freud, denomina de... Forçar os representantes. Então, insistir nisto, que o que é recalcado não é o representado do desejo, a significação, mas o representante, traduzir literalmente da representação. Olha que magnífico, hein? Aí está o novo. Genial, né? O novo está justamente que o recalcamento é o representante. Significante. Né? O significante. Significante e representante. Representante. Entendo, o significante é o representante. Sim. E é o significante, representante, que está nos termos ainda do Freud, não recalcado. Vamos ver que o Lacan vai modificar isso mais à frente. Logo, embora pertencente à ordem da representação, Forçar os representantes. Não está sob a pena de Freud, nem reduzido, nem subsumido a essa estruturação discursiva, pois há nele uma dupla inscrição, qual seja, pelo ordenamento lógico fiel ao ineditismo da descoberta do inconsciente.
Representante, 2, representação. O representante, 2, a Vorstellung. No termo, né? No termo, Vorstellung, os representantes. Vorstellung enquanto representação. Genial, né? Só um minutinho, Eliane, por favor. Lacan, absolutamente genial. Atenção. Tá? Para preservar o ineditismo da descoberta freudiana do inconsciente, Lacan faz esta tradução desse termo capital do Freud, Vorstellung, os representantes. O que é Lacan, ao fazer essa tradução, Vorstellung, os representantes, significa representante da representação, e não representante no domínio da representação, e não representante representativo, e não representante representação, representante da representação. Laplanche protesta contra isso e diz: não há em Freud a menor sombra de que a representação possui um representante. Lacan diz, novamente, para que haja o inconsciente, para que haja a psicanálise, para que haja a clínica analítica, para que a clínica psicanalítica não seja reduzida à psicologia, é preciso traduzir, forçar os representantes, separando representante de representação e conferindo primado lógico e estrutural não à representação, não ao significado, não ao sabido, atenção, mas ao representante, ao significante, sem representação, ao não sabido, ao não representável. Atenção. Vou repetir. Atenção. Nesse sentido, a posição do recalcamento é estritamente coincidente com a do representante, enquanto instituinte do inconsciente. Vale dizer, ao avesso da tradução de Laplanche, o inconsciente não se situa no domínio da representação, e sim obtém sua cidadania epistemoclínica desde o primado lógico e topológico do representante. Magnífico, é extraordinário. Aí está claríssimo, não? Claríssimo. Sigamos. Percebamos, pois, que Lacan opera um autêntico corte pontuativo na materialidade mesma do termo, Vorstellung, os representantes, concedendo anterioridade lógica ao representante vis-à-vis a representação, Vorstellung, posicionando-o ato contínuo topologicamente enquanto recalcamento, vale dizer, enquanto inconsciente. Ao fazê-lo, Lacan prova ao mundo que Freud subverte o campo da representação, na medida em que ninguém antes dele ousara cortar e dividir. O termo é bem este, Spaltung, né? Spaltung. Spalto, o apaziguador, encadeamento das ideias, ou que seria dizer o mesmo, o laplanchianamente controlado, e controlador e controlável, domínio da representação, conforme Laplanche supra. Magnífico, hein? Ao fazê-lo, ao pontuar, né, e separar nessa pontuação representante, representação, Lacan prova ao mundo que Freud subverte o campo da representação, na medida em que ninguém antes dele ousara cortar e dividir. Termo é bem este, Spaltung, termo de Freud. Cortar e dividir o apaziguador. Encadeamento. Só um minuto, eu tenho que atender o telefone de novo. Eliane, continua, por favor, Eliane, tá? Continua comentando.
O encadeamento das ideias, ou que seria dizer o mesmo, laplanchianamente controlado, e controlador e controlável, domínio da representação. Para dizê-lo de uma vez, pós a descoberta freudiana, instituinte do inconsciente, a representação perdeu seu milenar domínio, posto que sua condição de possibilidade é a posição do representante, ao qual ela não tem acesso por quaisquer meios representativos, e do qual, pois ela não sabe, não pode saber absolutamente nada, nos seguintes termos. Bom, aqui está dizendo que Freud, com a descoberta do inconsciente, né, com a instituição do inconsciente, perde a questão da representação, né? Uhum. E sim fica no lugar do representante, né, a posição de representante, Uhum. a qual não Magnífico. sabe nada, né? Uhum. A representação perde, né, seu milenar domínio. Isso. Magnífico, hein? Posto que sua condição de possibilidade é a posição do representante, a condição de possibilidade da representação. É a posição do representante, representans, ao qual ela, representação, a atenção, isso é clínica, não tem acesso por quaisquer meios representativos, e do qual, pois ela não sabe, a representação não sabe, não pode saber absolutamente nada. Nos seguintes termos, Eliane. Ô, Zé Marcos, assim, é interessante, porque mesmo sem o aparato, né, que Freud não tinha, que Lacan teve, mas ele mesmo assim consegue trabalhar bastante coisa, pontuar bastante coisa, né? Ele só não consegue colocar isso, vamos dizer, em prática na clínica, né? Freud? A questão do inconsciente, da representação. Ele diz que, pelo menos pelo que eu estou entendendo aqui, Lacan está dizendo que Freud nunca falou que o inconsciente era representação, mas, ao mesmo tempo, ele trabalhou o inconsciente como representação, não foi? Não, mas entenda, Freud por ele mesmo, vou dizer, parece que é importante, Freud por ele mesmo, ele é laplanchiano e não lacaniano. Quem está fazendo de Freud um lacaniano é ele, Lacan. É o Lacan. Em termos estritos, né, a tradução, atenção, em termos, o termo forçados representantes, traduzido literalmente, assim, significa o que o Laplanche está dizendo. Representante representativo, representante no domínio da representação. É o Lacan que, para salvar a descoberta freudiana do inconsciente, para não permitir que essa descoberta seja capturada, subsumida, enfim, tragada pela psicologia, traduz dessa maneira, faz uma interpretação equivocante do termo forçados representantes. A tradução de Lacan é uma interpretação analítica. Ele equivoca para salvar Freud. Atenção. Portanto, para salvar a descoberta da psicanálise, da clínica psicanalítica. Atenção para isso. Por exemplo, Liane, se você me permite, estou lhe pedindo autorização para isso, tá? Se você me permite citar uma passagem de um caso que você apresentou para mim em supervisão, né? Aquele caso daquela sua Lisandra, nós trabalhamos isso, lembra? Né? Que ela está falando de coisas que ela não sabe. E é isso que ela não sabe que a angustia. O que cabe, ela está falando, portanto, entenda, de significantes. Né? Não? Ela está falando de todo um campo
pautado por representantes, por significantes. Cabe ao analista preservar isso, preservar esse não sabido dela. Olha a clínica entrando aí. Isso é Lacan. Se Lacan não tivesse feito essa equivocação significante, essa interpretação, etc., né, não, nós tomaríamos, Eliane, a fala da sua analisanda no campo da representação. Entende? Você, como analista, nesse caso, responderia no campo da representação, impediria o trabalho dela de ordenar corretamente a subjetividade dela na estrutura do inconsciente, no não sabido, no representante, não na representação. Você se lembra? Eu fiz essa marcação durante a sua revisão para você. É isso. Pois é, Marco, interessante você ter falado isso, porque, assim, isso me remete, assim, isso só acontece, só é possível, né, que haja essa questão dos significantes surgirem, né, e o analista não intervir no campo da representação, quando há livre associação, né, e uma escuta por igual, no sentido de que, porque essa minha analisante, como você sabe, né, ela antes ficava muito preocupada com o que ia trazer, hoje ela já não fica preocupada com o que vai trazer, né? Quando vê, ela já está falando, então ela vai falando, e desse falando vai surgindo, né, essa angústia de que ela não consegue nomear o que está acontecendo ali. Então, isso eu estava vendo até nos outros encontros que a gente estava estudando. Assim, a livre associação é justamente a regra fundamental para justamente que esse significante surja, vá surgindo, e essas equivocações vá surgindo, né? Exatamente, exatamente. Acompanhados da angústia necessária para que haja trabalho. Né? Exatamente isso, né? Importante, bem importante. Vamos concluir, então, por hoje. Vamos lá, Eliane, por favor. Citando Lacan agora, né? O Faustino Representants é o significante binário. S2, significante do saber inconsciente. Olha só a marcação do Lacan, genial. Como isso é importante, hein? Atenção. O Faustino Representants é o significante, não é o S1, é o binário, S2. Significante do saber inconsciente. A falta como saber. O saber inconsciente é a falta como saber. Porque não há representação pelo significante. Eliane. Esse significante vem constituir o ponto central da recalcamento primordial daquilo que, a ser passado ao inconsciente, será, como indica Freud em sua teoria, o ponto de atração, por onde serão possíveis todos os outros recalques, todas as outras passagens similares ao lugar do que é passado por baixo como significante. Aí está o de que se trata no termo Faustinos Representantes. Onde isso está, Eliane? Terminou, né? Coloca onde está a citação. Ah, sim. É Lacan, o sujeito e o grande outro, a afânise, Seminário, livro 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. 1964, sessão de 3 de junho de 64, Rio de Janeiro, Zahar, editora, segunda edição, 1998, 200 páginas 206 e 207. Formalmente, então. Obrigado, Eliane. Eu vou concluir agora, tá bom? Lendo? Muito obrigado, Eliane. Então, formalmente, para concluir a nossa reunião de hoje, né? Formalmente, Laplanche, Faustinos Representantes, para Laplanche, representante representativo, representante no domínio da representação. Tanto comentário meu, representante subsumido, englobado, pautado, dominado pela representação. 2, para Laplanche ainda, inconsciente, subsumido pelo campo da representação. 3, o inconsciente freudiano não subverte o campo da representação para Laplanche. 4, o campo da representação mantém seu domínio
apesar de Freud. Isso para Laplanche. Para Lacan, agora, Faustinos representantes. 1. Representante da representação. Representante primaz da representação. 2. Inconsciente, não subsumido pelo campo da representação. 3. O inconsciente freudiano subverte o campo da representação. 4. O campo da representação perde seu domínio após Freud. Vou repetir. O campo da representação perde seu domínio após Freud. Decisivo, hein? Absolutamente fundamental no estabelecimento, né, dos fundamentos da clínica psicanalítica. Analítica. Atenção para isso. Excelente, excelente. Retomaremos amanhã. Amanhã, seminário 10. Compareçam. Muito obrigado a todos pela presença. Até lá. Até lá, até amanhã.